Senhor. No Dia dos Pais, nós queremos olhar para Abraão. Muitas vezes, Pai, os incrédulos não entendem aquilo que o Senhor pediu a este homem. Mas nessa noite, dê-nos entendimento. Entendimento para conhecer um homem que amava o seu filho, amava a sua família, mas um homem que amava mais o Senhor. E nessa noite, através da tua palavra, nos ensina a sermos pais. E através do exemplo de Abraão, que o Senhor nos ensine a sermos pais neste mundo, amando o Senhor, amando os nossos filhos, amando a nossa família. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo que já está acontecendo aqui. E desde o primeiro cântico nessa noite, sentimos a tua presença, sentimos o Senhor conosco, sentimos a alegria do teu Espírito neste lugar. E declaramos, Deus, que este é o teu lugar. Este é o lugar, Deus, que separamos para sacrificar a nossa vida, fazer a nossa oferta de amor, fazer a nossa oferta de entrega da nossa vida no teu altar, reconhecendo o Senhor, como Jeová Jireh, que sempre proverá em todas as circunstâncias e nunca jamais nos desamparará. Nós te louvamos nessa noite, porque através da tua palavra podemos aprender do Pai que nos ama e ama a todos, que deu o seu único filho, e naquele momento crucial, não foi como Abraão, o Senhor não interviu, mas naquele momento, Jesus se entregou por nós, na cruz do Calvário, e ali ele foi sacrificado, seu sangue foi derramado, e a oferta pelo nosso pecado, ela foi realizada. E é por isso nessa noite que nós estamos aqui, para reconhecê-lo, para glorificá-lo, para exaltá-lo, para reconhecer que, ó Deus, tudo que temos, tudo que somos e tudo que viermos a ter, pertence ao Senhor, por direito do Senhor. E nós te agradecemos. Deus, cerca este lugar com os teus anjos, cerca este lugar com a tua presença santa, manifesta neste lugar, nessa noite, Senhor, do teu poder, da tua graça, manifesta neste lugar, nessa noite, a manifestação da tua glória, e que a tua palavra, neste momento, possa encontrar lugar aos nossos corações. Usa o teu servo como instrumento do Senhor nessa noite, para falar ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Amém. Som. Ok. O exemplo de Abraão como pai. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre Abraão. E nessa noite que comemoramos o Dia dos Pais, nós queremos trazer aqui ao conhecimento e também da revelação de Deus deste personagem que muito conhecido pela história que vimos nessa noite. Vemos Abraão sendo chamado o pai da fé. Reconhecemos Abraão sendo chamado o amigo de Deus. Vemos Abraão sendo chamado como aquele que no passado, no meio de todas as coisas, provou o seu grande amor para com Deus. Nessa noite, nós queremos chamar um pouquinho a nossa atenção por o exemplo de Abraão como pai. E por que estamos chamando a atenção da sua vida, da nossa vida hoje, homens e mulheres, o exemplo de Abraão como pai? Porque nosso domingo hoje, segundo domingo de agosto,
nós comemoramos o Dia dos Pais, e nós estamos aqui nessa noite, vimos tantas comemorações maravilhosas, e nós queremos dizer que Deus, Ele valoriza esse dia é muito importante, porque a palavra de Deus também apresenta a Deus como nosso Pai. Então, a Bíblia não nos fala de homens que foram pais perfeitos. Não existem homens perfeitos na Bíblia. Não existem homens perfeitos. E ela não fala de pais perfeitos, porque pais perfeitos não existem. Mas este personagem, Abraão, se destaca por ter sido um ótimo pai. Um pai maravilhoso. Como ser humano, nós temos muitos defeitos. E como Abraão, mas Abraão marcou a sua história e marcou como exemplo de um pai ótimo, ou de um ótimo pai. Então vamos estudar a vida de Abraão e vamos ver aqui 4 passos de um pai que marcou a vida do seu filho Isaque. Nós vamos falar sobre um pai que deixou no filho uma impressão, de um pai que foi uma mão que apontava para o céu, de um pai, e ele é chamado de patriarca, que apontou para o seu filho e para as gerações futuras aquilo que Deus queria. Então queremos chamar a sua atenção, e nós estamos vendo aqui a figura de um homem velho. Por que velho? Porque aos 99 anos de idade, Abraão teve o seu nome mudado. E o seu nome foi mudado por Deus de Abraão, de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações, e Deus assim o chamou. A sua esposa também recebeu o nome, e a sua identidade foi mudada. Como Deus mudou o nome de Jacó e o chamou Israel, e no domingo retrasado nós estávamos falando, as irmãs estavam falando sobre isso, Deus também mudou o nome de Abraão. E Deus mudou o nome de Abraão porque ele seria o pai de muitas nações. Olha só, pai de muitas nações. Então, a palavra pai de muitas nações. E ele teve o seu nome mudado por Deus. Deus mesmo mudou o nome de Abraão. E o Senhor chamou Abraão, lá quando ele estava em Ur dos Caldeus, numa cidade muito bela da época, era uma cidade muito grande. Era hoje como uma cidade parecida com a cidade de Araçatuba, podemos dizer assim, 200 mil pessoas, assim, habitantes. Existiam cidades assim naquela época? Sim, existiam cidades com muita gente. E Ur dos Caldeus era um centro de referência, e era um local muito importante no comércio, era um local muito visitado por todas as pessoas do mundo. E Deus chamou Abraão daquele lugar. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. E Deus vai chamar este homem e vai lhe fazer uma promessa. Gênesis capítulo 12. Diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Depois de Noé, Deus buscou um homem, um outro homem, com quem ele pudesse começar uma nação. E agora, uma nação santa e temente. E Deus escolhe Abraão lá. E por que Deus escolheu Abraão? Porque haviam virtudes na vida de Abraão. Abraão despertou a atenção de Deus, e Deus tira ele de lá. E eu queria só aqui lembrar uma coisa aqui. Às vezes eu e o André, às vezes a gente está sempre conversando, né? E quando a gente, não só eu e o André, mas às vezes a gente está conversando, e às vezes a gente, não só eu e ele, mas os irmãos da intercessão, e às vezes a gente pergunta assim: quando você casou errado? Não. Quando Deus te chamou e a esposa estava do seu lado,
Deus disse: não, eu vou te dar uma outra mulher. Você casou errado, você vai casar novamente. Não, Deus não fez isso com Abraão. Deus chama Abraão e abençoa Abraão, e abençoa a sua esposa, e abençoa a sua família. Sabe por quê, irmãos, eu estou falando isso, pais? É porque hoje parece que quando há um entendimento melhor, o homem abandona a família para viver com a outra família. Deus nunca errou. Deus não errou quando colocou a minha esposa ao meu lado. Deus não errou quando colocou a sua esposa do seu lado. Deus não errou quando colocou o homem do seu lado. Deus não errou. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. E Deus tem um propósito. E quando Deus tem um propósito, esse propósito é sobre a família, sobre o lar, sobre a casa. Deus nunca erra. Amém? Então, se você está aqui, marido, mulher, esposa, você pode glorificar. Deus te deu a esposa. E esposa, Deus te deu o esposo. Amém? E para aqueles que vão casar, pensem bem, escolham, porque Deus vai te colocar uma esposa para você, em nome de Jesus. Você tem uma escolha. Abraão, a Bíblia diz que Deus falou para ele: sai dali, mas disse para ele: sai da tua parentela e vai para lá. Deus nunca erra. E eu quero dizer uma coisa que eu estava vendo Abraão ali. Quando Abraão obedece a Deus, em tudo que ele obedece, é porque Deus já tinha ensinado a Abraão de que ele podia confiar nele, no ser Deus, porque ele não ficaria na mão. Queridos, o primeiro passo foi esse, por favor. Primeiro passo, Abraão era um homem comum, mas ele confiava em Deus, era um homem de fé. E o que isso nos ensina como exemplo de pai? Que nós somos homens comuns, não há um homem perfeito da terra, mas nós precisamos confiar em Deus como Abraão. Abraão era um homem de fé. Quando Deus disse para ele: Abraão, sai da tua tenda, olha para o céu, veja as estrelas, Abraão. Hoje eu estava brincando com a minha esposa, eu estava conversando com ela, e eu falava assim: olha para o céu e veja a areia do mar. E ela: não é areia, são as estrelas. É verdade. Então, sai aí, Abraão, sai da tua tenda, olha para o céu e veja as estrelas. Eu te abençoarei, Abraão. E ele era um homem de fé. Eu quero dizer uma coisa para você, pai. Quando Deus declara para você o que vai fazer, você confia no Deus que te promete? Se ele prometeu, a Bíblia diz que ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, não tendo prometido, não cumprirá. Deus cumpre o que promete. Pode acreditar. Então Abraão era um homem temente, era um homem de fé. Aos 99 anos, ele tem o seu nome mudado. Abraão é conhecido como pai do povo escolhido, pai do povo escolhido, pai de muitas nações. Veja só, apesar das imperfeições, Deus buscava na terra alguém que pudesse cumprir os seus propósitos. Deus ainda busca pais, mães, homens e mulheres para cumprir o seu propósito. Deus está à procura de homens para cumprir o seu propósito, como fez com Abraão. E a Bíblia diz que em Gênesis 12:4, que partiu, pois, Abraão. Abraão era um homem obediente, dentro daquilo que nós intitulamos aí homem de fé. Para ter fé, precisa ser obediente a Deus, obediente à palavra do Senhor. Quando Deus o mandou deixar a sua casa, seus parentes, ele saiu e deixou a sua casa e os seus parentes. Abraão não hesitou, tomou sua esposa, seu sobrinho
e obedeceu ao Senhor. Abraão também era generoso. Todo homem temente a Deus é generoso. Quando ele e seu sobrinho Ló estavam numa situação, Abraão disse: escolha o que você quiser. Escolha o que você quiser. Abraão não era mesquinho, não era egoísta, mas ele era generoso. Ele permitiu que Ló escolhesse a terra que quisesse. Abraão também era um homem corajoso. Todo homem temente a Deus é um homem corajoso. Quando Ló foi feito refém em uma guerra entre reis, Abraão reuniu 318 homens. E os 318, e perseguiu os reis, trazendo de volta Ló e os seus bens. Era um homem corajoso, era um guerreiro. Abraão também era um homem de oração. A Bíblia diz que quando o Senhor decidiu destruir Sodoma e Gomorra, cidades que os homens eram pecadores e maus, Abraão intercedeu e orou e pediu: Senhor, diante de Deus, com intimidade, ele falou: Deus, não destrua aquele povo, se houver ali 10 pessoas tementes a ti. Irmãos, um homem de fé é um homem que tem intimidade com Deus, mas é um homem também de oração, é um homem de intercessão. Irmãos, quando nós estamos em sintonia com Deus, não há confusão na nossa mente, não há confusão no nosso coração, porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Sabe, irmãos, quando eu vejo alguém muito confuso, é porque está faltando a intimidade, está faltando a fé para crer, para confiar. Sabe, quando eu vejo alguém tomando decisões erradas, é porque falta fé, é porque falta intimidade. Abraão também, nessa parte, a Bíblia diz em Hebreus 11:17, que Deus pediu a Abraão que ele sacrificasse o seu filho, e ele assim o fez, não desobedeceu a ordem, e chegou a levantar o cutelo. Mas antes de descer o cutelo, que imagem bonita que nós vimos, o Senhor, o Jeová Jireh, o Pai dos pais, se revelou no plano para trazer o homem de volta para si. Deus levantou Abraão para formar uma nação diferente de todas as outras, um povo escolhido. Abraão cria nas promessas que o Senhor havia feito. E com relação a ser um homem de fé, eu quero chamar a sua atenção para Hebreus 3:12-19. Eu quero ler esse texto, porque esse texto diz assim: tende cuidado, irmãos. Hebreus 3:12-19. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo. De fato, guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação. Irmãos, aqui nesse texto que nós estamos lendo, fala que nós não podemos ser incrédulos, mas nós temos que ser pais para os pais, mães para as mães, jovens que confiam no Senhor, que confiam em Deus, que são pessoas que confiam sempre em Deus. O segundo passo na vida de Abraão, que nós vemos, o texto que nós temos: Abraão criou Isaque nos caminhos do Senhor, desde o seu nascimento. É interessante, irmãos, na imagem que nós vimos, muito bem retratada, quando ele diz para Isaque: Isaque, Deus pediu. Então Isaque vai e oferece-se, como Jesus fez.
obediente, se entregou por você e por mim. Abraão criou Isaque nos caminhos do Senhor, desde o seu nascimento. Gênesis 21:4, você pode abrir sua Bíblia. Gênesis 21:4 diz assim: Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. A constante preocupação dos pais hoje é suprir os seus filhos em sua necessidade. Comida, estudo, roupas. Irmãos, eu fico preocupado, porque eu já vi tantas histórias acontecendo. Os pais veem os seus filhos crescerem, e aí eles pensam que ensinar os filhos ou criar os filhos é simplesmente alugar um apartamento num centro mais avançado, pagar os cursinhos para o filho estudar, montar o apartamento, pagar a faculdade, e isso aí já é obrigação. E ele acha que só isso é obrigação. Ele não dá o telefonema para o filho, ele não sabe o que está acontecendo. E eu conheço a história de muitos filhos que chegam nas férias e não voltam. E de repente, depois de muito tempo, os pais vão ligar para os filhos para saber o que está acontecendo. O filho foi preso. O filho se envolveu com drogas, se envolveu com homossexualismo. O filho se envolveu com tantas e tantas coisas, porque o pai não supervisionou, não olhou, e aí se decepciona. Queridos, não é só dar aquilo que o filho precisa, a comida, os bens, os recursos, o estudo, as roupas, mas como pais, precisamos também nos preocupar em direcionar os filhos nos caminhos do Senhor. E a Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velha, não se desviará dela, dos caminhos. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Você acha que isso aí é uma promessa? Não é uma promessa. Se você ensinar os seus filhos, não é garantia de que eles não vão se desviar. Isso é mal ensinado nas igrejas. Não é promessa. Este é um provérbio. É um provérbio. Não é uma promessa. Não é garantia. Então, se não é garantia, você tem que ensinar os seus filhos no caminho que deve andar. E tem que dar a base, continuar orando e intercedendo por seus filhos. Porque cada um tem a sua escolha, toma as suas decisões. Mas, irmãos, se você for um homem de Deus, um homem temente a Deus, ensinar os seus filhos e ter uma vida de oração diante do Senhor, e entender que o mais importante não é o material, mas o espiritual, com certeza, isso pode se cumprir. Sabe, irmãos, muitos pais dão tudo aos seus filhos, menos a si mesmos. Eles dão tudo que os filhos têm. Eu já cheguei em algumas casas que os filhos têm todos os brinquedos inimagináveis. Eu já cheguei em casa que os filhos, com 4 ou 5 anos de idade, tem motoquinha motorizada, tem carrinho motorizada, tem carrinho do Emerson Fittipaldi motorizado, tem 3, 4 carros motorizados a bateria, com 4 anos de idade. E aí acontece quando chega nos 18 anos, aí do mesmo jeito que criou, aí também já lhe dá uma moto nas mãos. Mas não ensinamos responsabilidades e não damos a nós mesmos. E aí o que acontece? Muitas vezes temos que recolher os restos dos nossos filhos. Nós não estamos isentos disso. Como um pai, amigo meu, teve que recolher os restos do seu filho no asfalto. Sabe, irmãos, algumas coisas são tristes na vida. Nós não estamos isentos delas. Mas nós precisamos ter o coração ligado ao coração de Deus, para que Deus nos poupe de sofrermos. Sabe, irmãos, Abraão era um pai coruja. No verso 8, diz assim, que o menino cresceu, verso 8,
Isaac cresceu, 21:8. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Abraão fez uma festa quando Isaac desmamou. Sabe, irmãos, era um pai coruja. E no dia em que o menino foi desmamado, ele deu essa grande festa. Como pais, precisamos estar atentos aos momentos especiais da vida dos nossos filhos. Quando deixou a chupeta, comemore. Quando saiu da mamadeira, comemore, viu, André? Deixou a mamadeira, comemore. Fez um bom trabalho, comemore. Fez aniversário, comemore. Porque as comemorações, as etapas da vida de um filho precisam ser comemoradas, porque são dádivas de Deus, são bênçãos de Deus que Ele prometeu. Ser um pai presente implica em coisas simples. Por exemplo, saber a idade do filho, a série e outras coisas assim. O primeiro passo de um pai que marca a vida de seus filhos é criar os filhos nos caminhos de Deus. O próximo passo de Abraão para marcar a vida de Isaac foi esse. Abraão se preocupou com o futuro de seu filho. Aí não é Isaac. Aqui é o servo. E o nome dele é Eliezer. E aquela mulher ali, bonita. Quem achou Rebeca bonita, levante a mão. Não acharam Rebeca bonita? Rebeca, e o que acontece? Ele pede que o seu servo, olha, vamos ver, Gênesis 24:2. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa. E ele colocou assim, ó, sim. Para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, de minha terra natal, que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei essa terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Irmãos, Abraão cria tanto em Deus, que ele deu a maior incumbência para um servo dele. Ele falou assim: coloca a sua mão debaixo da minha coxa. O servo colocou, ele falou assim: agora jure comigo. Jure, você vai lá, não vai buscar a esposa para o meu filho dos cananeus, não. Você vai pegar da minha parentela. Ela tem que ser da minha linhagem, da minha família, da onde Deus quer que eu forme o povo. E ele foi lá, e ele teve uma estratégia, e eu não vou contar a estratégia que ele fez, porque não é o sermão de hoje. Então você pega a Bíblia e vai ler, e vai ver qual foi a estratégia que o servo de Abraão teve para saber qual era a mulher que Deus tinha escolhido. Mas a palavra nessa noite é: Abraão se preocupou com o futuro de seu filho. Abraão se preocupou com a futura vida familiar de Isaque. Um cuidado se evidenciou em duas áreas. Primeiro, Abraão orientou seu filho Isaque a ter uma esposa cristã. Para Abraão, se Isaque não tivesse uma mulher crente, uma esposa crente, então certamente eles teriam problemas. Irmãos, nós precisamos entender que isso é muito importante. Segundo, Abraão ensinou seu filho que o sucesso no casamento consistia não apenas em encontrar a companheira certa, mas também em ser o cônjuge certo. Quero que você entenda o que eu vou dizer. Abraão ensinou para ele: não adianta você ter a companheira certa e não for para ela o companheiro certo. Você entendeu? Tem muitos rapazes aqui orando a Deus pedindo uma bela donzela como a Rebeca. Tem muitas moças aqui pedindo um belo donzelo como Isaac. E a sua preocupação agora, queridas jovem, adolescente e jovens da igreja,
A sua preocupação é em ser a pessoa certa para aquele que Deus vai colocar ao seu lado. E não estar preocupado com aquele que vai ser o certo para você. Porque se você se orientar diante de Deus e buscar diante de Deus ser temente a Ele, crer nele, confiar nele, em ser um homem e uma mulher temente, um jovem e uma jovem temente ao Senhor, Deus se encarregará, como Abraão deu a Eliezer. E Eliezer, ele representa o Espírito Santo aqui. O Espírito Santo vai providenciar e vai colocar do seu lado. Cuidado com as suas escolhas. Quem muito escolhe, sai escolhido. Cuidado. Cuidado se você está escolhendo pela aparência exterior. Cuidado se você está escolhendo pela conta bancária ou pelos belos carros. Cuidado se você está escolhendo pela conta bancária ou pelo serviço que ele tem. Porque essas coisas não são garantia de uma vida feliz, matrimonialmente falando. Cuidado. Se você quer ser uma mãe abençoada, um pai abençoado, constituir uma família feliz, entenda o princípio de Deus. Seja você, primeiramente, aquele que vai estar em condições de ser escolhido, não por ele ou por ela, mas pelo Espírito Santo de Deus. Havia um último passo que foi a base pela qual Abraão passou a vida, marcou a vida de seu filho Isaque. Quarto, último, apesar de amar Isaque de todo o seu coração, Abraão amava mais a Deus. Em Gênesis 22, verso 2 e verso 12, então Deus disse: pegue Isaque, seu filho, seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali, na montanha que eu te mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No verso 12, o anjo brada e diz: não machuque o menino, e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho único. Vou dizer algo que vai chocar você nessa noite, porque isso é uma verdade que às vezes me choca. Um pai que deseja marcar a vida de seu filho deve estar disposto a sacrificar-se. Um pai que quer marcar a vida de seu filho deve estar disposto a sacrificar-se. E lemos aqui na Bíblia que Deus pediu o único filho de Abraão, Isaque, seu legítimo filho, que fosse queimado como sacrifício. Mas há uma revelação aqui. O verdadeiro sacrifício que Deus desejava não era o sacrifício de Isaque, era o sacrifício de Abraão. Você entendeu? Você entendeu bem? A revelação que temos aqui é que o verdadeiro sacrifício que Deus desejava não era Isaque sendo imolado e morto, mas Deus desejava era o coração de Abraão. E quando Abraão provou que ele amava Deus acima do seu filho, Deus disse: para, chega, porque eu sei que você me ama. Deus estava conferindo a Abraão, quando ele o chama de amigo, e ele viu que Abraão amava ele. Irmãos, um bom pai ama mais a Deus do que qualquer outra coisa. E às vezes eu vejo pais que não estão dispostos a se sacrificar, pais que não estão dispostos a abrir mão dos seus conceitos, de princípios humanos, de valores humanos,
pais que não estão dispostos a abrir mão e se sacrificarem e oferecerem o seu coração a Deus. Deus estava alegre com o que Abraão fez. Aquele foi um teste, e um teste e tanto. Se hoje Deus pedisse a você para provar o seu amor a Ele, o que você estaria disposto a fazer? Pense bem nisso. Abraão estava disposto, porque ele cria, segundo Hebreus, que Deus era poderoso para até ressuscitar o seu filho se ele morresse. Queridos, quando Deus te pede, Deus não te pede algo demais. Quando Deus lhe pede aquilo que está ao seu alcance. Quando Deus lhe pede que você abra o seu coração, renuncie a sua vida, sacrifique o seu eu, destrua os seus desejos, abandone os seus vícios, cancele as maldições que muitas vezes vêm sobre a sua casa e a sua família. Deus não está pedindo muito. Deus só está pedindo para abençoar sua casa, abençoar sua família e fazer da sua família uma bênção para todas as famílias na terra. Para concluir, concluo com o texto que eu vou terminar aqui no final, a respeito do povo de Israel. Israel representa o povo de Deus. A palavra de Deus diz, o Senhor diz, quando Israel era criança, Oséias capítulo 11, versículo 1, quando Israel era criança, eu já o amava. O que nós lembramos aqui nessa noite, meu querido, que a Bíblia nos mostra, e eu digo aleluia, em nome de Jesus, que há um Pai perfeito. E o Pai perfeito se chama nosso Pai, nosso Deus. E este foi até o ponto de deixar o seu único filho morrer por você e por mim. De tanto que Ele ama você, para nos tornar filhos de Deus, para nos colocar na família de Deus. O Senhor Deus, vivo e verdadeiro, Deus e Pai, é o Pai que nos perdoa, é o Pai que nos ama, é o Pai que nos dá várias chances de acertarmos. Só Ele pode ajudar você a ser o pai que deseja. Pai como Abraão, que criou Isaque nos caminhos do Senhor, desde o seu nascimento, e que se preocupou com o futuro do seu filho, buscando-lhe uma mulher, mas que preparou também o seu filho para ser a continuidade das promessas de Deus àquelas gerações. E que apesar de amar Isaque de todo o seu coração, provou amar ainda mais a Deus, o Senhor. Quero chamar o ministério de louvor. Nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Deus, há muitos pais aqui nessa noite. E nessa noite nós ouvimos a Tua palavra, poderosa palavra, que fala ao nosso coração. E aprendemos como Abraão a ser um pai que teme ao Senhor. Um pai que ama mais o Senhor do que as coisas da vida. Um pai que ensina os seus filhos nos caminhos do Senhor. Deus, nessa noite nós te agradecemos, porque a Tua palavra é poderosa. E o Senhor tem despertado aqui pais nessa noite a tomarem uma decisão no dia dos pais, de mudarem a sua vida, de entregarem a sua vida sem reserva, de abrirem mão dos seus conceitos e preconceitos e
se entregarem a Ti. Mas também talvez o Senhor chamou nessa noite mulheres que queiram abrir mão das suas vidas e se sacrificarem o seu coração diante do Senhor. Nessa noite, Pai, enquanto nós cantarmos, e vamos cantar agora, que estes homens e mulheres que são impactados pela Tua palavra nessa noite, desejosos de serem como Abraão, Deus, possam se levantar e reconhecê-lo como Senhor e Pai verdadeiro no nosso meio, em nome de Jesus. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Toma posse em nome de Jesus. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu. Deus está chamando você nessa noite a tomar a decisão de fé, a confiar nele, como ele fez com Abraão. Sai de tua tenda, ó, Deus tem algo grande para fazer na sua vida, basta você confiar nessa noite. te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Deus tem uma história para a sua vida. Uma nova história Deus tem pra mim. Deus tem para você também. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Vira para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: Um novo tempo Deus tem para nós. pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Pega suas mãos para o céu bem alto. Declara com a pessoa que está Declara do em seu nome de lado, em Jesus. nome de Jesus, abraça ela, diz para ela que Deus tem algo poderoso para a vida dela, para a sua história, para a história dela, em nome de Jesus. Declara nessa noite.
Uma nova história Deus tem para nós, em nome de Jesus. Um novo tempo Deus tem pra nós. E é um tempo novo, em nome de Jesus. Que perdido foi, ouvirei de sua voz. Solte a sua voz e declare nessa uma noite. nova história, uma nova história Deus tem. Solte a sua voz, declara nessa Um noite. novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua amor, te abençoarei. Senhor, nessa noite, Pai, eu sei que o Senhor tem estendido as suas mãos para nós, porque a tua palavra diz, Pai, que o Senhor deseja fazer de nós uma bênção para todas as famílias nessa cidade, Senhor. Nessa noite o Senhor está restaurando aquilo que perdido foi, aquilo que foi perdido no tempo, aquilo que perdemos, Senhor, aquilo que o inimigo nos tirou. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor está resgatando, restaurando na autoridade do nome de Jesus. Ó Deus, os dons dessa noite, o Senhor está restaurando, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Pai, aqueles que um dia foram usados poderosamente pelo Senhor, e levantar a sua mão e declarar sobre a sua casa, o seu lar nessa noite, eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que perdido foi, ó Deus, traga de volta agora. E ó Deus, como o Senhor fez com Abraão, mandou ele sair da sua tenda, mandou ele abrir, Senhor, as portas da sua tenda, e mandou ele olhar para o céu e ver as estrelas, mandou, Senhor, ele contar a areia do mar. O Senhor, Pai, nessa noite está declarando, Senhor, em nome de Jesus, faltará lugar nessa igreja, Senhor, faltará lugar, Pai, daquilo que o Senhor vai fazer, Pai, em nome de Jesus. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Uma nova história o Senhor tem, o Senhor está começando. Um novo tempo, uma nova história Deus tem pra mim. Declara em nome de Jesus. Um novo tempo Deus tem pra mim. Em nome de Jesus nós estamos declarando Tudo nessa aquilo noite. que perdido Nós estamos foi, declarando na autoridade do nome de Jesus. O Senhor está nos abençoando nessa noite, Pai, derramando da tua glória, derramando do teu poder sobre esta igreja nessa noite. Senhor, revitaliza o amor dentro do lar, na casa, na família, do pai para com o filho, do filho para com o pai, na autoridade do nome de Jesus, Senhor. Te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Te abençoarei. Senhor, traga uma bênção hoje especial ao coração dos homens dessa igreja. Uma bênção de amor renovado por suas esposas. Pai, uma bênção de amor renovado para com seus filhos, Pai. Em nome de Jesus, de amá-los sobre todas as coisas, Senhor. E de amar as suas esposas, de amar os seus filhos, Senhor. E de, em nome de Jesus, Deus, traga uma bênção de restauração nos relacionamentos. Traga alegria, revigore e fortaleça. E traga poder sobre a casa. Traga poder sobre a família. Traga da tua alegria. Senhor, traga nessa noite uma bênção sobre a vida dos filhos. Que amem os seus pais, que amem suas mães, que honrem os seus pais, que honrem as suas mães, Pai. Queremos ver famílias abençoadas, restauradas, Senhor, a partir daqui, Senhor. Senhor, e faltará lugar para aquilo que o Senhor vai fazer aqui nessa cidade, Senhor. Nós cremos, Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor.
Um novo tempo Deus tem pra mim. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra essa igreja, em nome de Jesus. Uma nova história Deus tem pra mim. Declara em nome de Jesus. Um novo tempo Deus tem pra mim. Uma nova história pra minha família Deus tem pra minha família. Um novo tempo Deus tem pra mim. Pela última vez declara. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que vencido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Te abençoarei. Meu filho amado, te abençoarei.